bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Eu quero hoje passar para vocês, que eu já vinha tentando gravar este vídeo e não tinha conseguido, mas hoje deu certo, é de toda esta situação que está acontecendo lá na Turquia e do que o Erdogan fez. E o interessante é que a mídia está jogando para todo o planeta que houve uma tentativa de golpe em cima do Erdogan. Mas a mídia não diz que quem deu o golpe foi o próprio Erdogan. Ele é que deu um golpe na população e jogou para a mídia, e a mídia gosta de enganar, por isso cuidado com o que você ouve, vá tentar descobrir o que está por trás, que quem deu o golpe foi o Erdogan. Ele é uma cobra perigosa e conseguiu o que ele queria, o intento, porque a meta dele, eu vou detalhar aqui na matéria, eu quero tentar ser bem objetivo e vou falar bem compassado para você entender toda essa história. A meta do Erdogan é fazer reviver o Império Otomano. E ele conseguiu com essa farsa de golpe que ele forjou, e o mundo inteiro caiu como um patinho. Só que nós aqui estamos para alertar e mostrar o que realmente aconteceu. Esse canal é exatamente para mostrar as verdades que a mídia não mostra. Só para você ter uma ideia do que aconteceu, do golpe que o Erdogan fez, é que os jovens soldados que estavam ali no meio da rua não eram militares de carreira, jovens turcos cumprindo o serviço militar obrigatório, e eles foram para a rua lá em Istambul e Ankara pensando que estavam fazendo um exercício militar, quando de repente começaram a ser atacados pela população, que o Erdogan armou dizendo que os militares estavam tentando tomar o país e tomar o governo. Então esses jovens entre 18 e 21 anos foram tomados pela população. O Erdogan foi no canal governamental e dizer que estava havendo um golpe, que defendessem a democracia, e as pessoas saíram feito loucas, pegaram os jovens, mataram, decapitaram alguns, porque o serviço militar lá são durante 3 anos, e geralmente é a população pobre, porque os ricos, os abastados, eles pagam uma multa equivalente a alguns milhares de euros e não cumprem o serviço militar obrigatório. Então eles foram linchados, mortos e presos. Agora é interessante, quando você vai analisar friamente, uma rebelião que durou talvez pouco mais de 6 horas, e você via que a população conseguiu invadir os tanques, tomar os tanques. Onde é que você já ouviu isso? Alguém que está dando um golpe com armas vai deixar a população pelo menos chegar perto de um tanque? Outra, ele estava viajando, o Erdogan viajando, chegou no aeroporto, cadê? Não tinha nenhum invasor, nenhum golpista lá para pegá-lo. É uma farsa total o que o Erdogan fez, e ele conseguiu através disso o que ele queria, que era ter o poder nas mãos, e começou a perseguir funcionários públicos, políticos, 65 militares, policiais, juízes, professores. Ele está pegando todo mundo. Ele suspendeu mais de 6 mil funcionários e afastou mais de 15 mil pessoas, porque ele disse que as pessoas estavam seguindo a um dissidente dele, que é o Gülen, acho que a pronúncia vem do alemão, Gülen. Fechou mais de 600 instituições de ensino, proibiu os professores universitários de viajar. Só na Universidade de Istambul, 95 acadêmicos foram afastados dos cargos. Fechou rádios, televisão. Se nós fizermos um paralelo do que Hitler fez
lá em 1939, quando ele começou a manipular, dizendo que os judeus e as minorias eram os culpados da situação em que a Alemanha estava, e a população entrou na conversa dele, e vocês sabem no que deu. Então a mesma estratégia que Hitler fez, o Erdogan fez agora. Jogou a culpa em quem nem sabia de nada para ele ficar no poder, e você vai ver o que vai acontecer. Ele já determinou um estado de emergência, e nesse estado as pessoas perderam todas as suas liberdades. Ele pode prender, pode mandar matar, pode fazer o que ele quiser. O espelho do que Hitler fez, o Erdogan está fazendo agora lá na Turquia. Então que você abra seus olhos e veja que não é o que a mídia fala, que houve golpistas. Essa palavra parece que é sinônimo do que os bandidos fazem e jogam para cima dos outros. Os bandidos dilapidam, quebram, fazem crime de lesa pátria e jogam a culpa para cima dos outros. O que o Erdogan fez lá na Turquia. Deu o golpe e está acusando outras pessoas, eliminando pessoas que poderiam intervir no governo dele. O Ministério da Defesa lá está investigando todos os juízes militares e promotores. 262 já foram suspensos e 118 foram detidos. 1/3 total das Forças Armadas. Então ele está fazendo uma devassa para dominar. O desejo dele é se tornar um califa e colocar para frente o Império Otomano. Agora, antes de prosseguir na notícia, eu vou falar para você o que foi este Império Otomano. Por que o Erdogan quer reavivar, quer reerguer este império? Eu vou ler aqui para você um pouco da história, o que foi o Império Otomano. O Império Otomano nasceu no século XI, quando tribos turcas nômades se fixaram na Anatólia, região que hoje é parte da Turquia. Tais tribos ajudaram a difundir a religião muçulmana em terras que até então estavam sob o domínio do Império Bizantino. O termo otomano deriva do nome Osman, ou em árabe, Uthman. Osman ou Uthman I foi um chefe turco que transformou essas tribos nômades em uma dinastia imperial. Durante os séculos XV e XVI, o Império Otomano tornou-se um dos estados mais fortes do mundo, englobando boa parte do Oriente Médio, do leste europeu e do norte da África. Eu vou preparar um vídeo sobre o GOG e você vai ver que esses países aqui, que eram do Império Otomano, o Oriente Médio, o leste europeu e norte da África, essas regiões vão ser exatamente as regiões que vão estar juntos de Gog para tentar destruir Israel. Por isso que nós dizemos que essa profecia de Ezequiel está em pleno andamento. Além do poderio militar, o que ajudou a garantir essa expansão foi a tolerância dos otomanos com as tradições e com as religiões dos povos conquistados. A Igreja Ortodoxa Cristã, que predominava nas terras bizantinas, foi mantida durante a invasão. Os judeus, perseguidos pelos cristãos na Península Ibérica, também encontraram refúgio nos territórios otomanos. O império começou a decair no século XVII. As atividades econômicas dos povos conquistados eram conduzidas por iniciativa deles próprios, o que fez com que a economia geral do império fosse se desintegrando lentamente. A instabilidade política aumentava cada vez mais, até que em 1909 o sultão, como eram chamados os líderes otomanos, Abdul-Hamid II, foi deposto por uma rebelião. Essa mudança deu início à modernização do império, bastante influenciada pela Alemanha, ao lado de quem os turcos lutaram na Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918.
A derrota no confronto tumultuou ainda mais o já dilacerado império, que foi abolido pouco tempo depois, em 1923, quando foi proclamada a República da Turquia. Então o Império Otomano foi até 1923. Em 1453, o Império Otomano conquistou a cidade de Constantinopla, que passou a se chamar Istambul. A vitória marcou a supremacia definitiva dos turcos sobre o Império Bizantino, com quem lutaram desde o século XI. O auge do Império Otomano foi durante o governo de Solimão o Magnífico, no qual seus exércitos chegaram às portas de Viena e Constantinopla foi transformada em capital cultural e política. Durante este breve período, o califado atingiu sua máxima extensão, estendendo-se do Oceano Atlântico até o Índico, do norte do Sudão até o sul da Rússia. Então, todas essas regiões, os países que estão nele situados, que são muçulmanos, vão se unir ao Gog para tentar destruir Israel. Eu vou esmiuçar essa questão quando for falar. O título eu já tenho, é o tempo de Gog está chegando. Eu vou esmiuçar o que vai acontecer com toda essa região e esses povos aqui. Quero fazer algo bem didático, bem prático para você entender. Foi também durante o governo de Solimão Magnífico que ocorreram as batalhas de Rhodes, Tabriz, Malaca, Manila e o cerco de Viena. Então, o Império Otomano, ele em 1924 deixou de existir. E o califado, que eles tinham um califado, por isso que o Erdogan quer fundar o califado, ele quer ser o califa, quer ter o Estado Islâmico reunido novamente. E não é esse Estado Islâmico que está aí com esses bandidos do ISIS, não, ele quer unificar tanto xiitas como sunitas. Agora escute isso aqui, como é importante isso aqui, você está ouvindo os noticiários, acompanhando e sabendo, lógico, as profecias bíblicas, para você poder entender que o quebra-cabeça está sendo montado, cada peça está sendo colocada na profecia bíblica e o tempo está realmente indo ao encontro do grande desfecho da batalha de Gog da terra de Magog. Escute isso aqui. Em janeiro de 2015, um recado foi dado ao mundo. O Império Turco está de volta. Durante a visita do que se elegeu presidente palestino, que é o Mahmoud Abbas, ele se intitula como presidente do Estado palestino, o encontro foi no luxuoso palácio presidencial do Erdogan. Um grupo de 16 guerreiros, você está vendo aí as fotos agora, usando trajes típicos e armados com escudos e espadas, lembraram ao mundo a história da Turquia. Você está vendo aí as fotos, ele no meio, o Abbas, e esses indivíduos aí, todos vestidos como cavaleiros medievais. Cada um destes homens simbolizam um dos 16 impérios da história turca. Desde os nômades Xiongnu, da Mongólia, do século II, antes da nossa era, até os otomanos, passando pelos períodos mongóis e seljúcidas. Enquanto para muitos a exibição era meramente cultural, especialistas acreditam que se tratou de uma tentativa de seduzir eleitores nacionalistas, conservadores e partidários de um regime forte. Segundo o comunicado do governo, os guerreiros farão parte de todas as visitas de pessoas importantes ao país. Então ele sinalizou para o mundo que aqueles 16 estados vão estar de volta no poder do Império Otomano. Para os estudiosos da profecia, o fato de esse sinal ter sido emitido justamente quando Abbas, que se diz presidente da Palestina, um estado não reconhecido pela ONU, pode ser uma ameaça velada para Israel.
o governo de Erdogan, se invadisse Israel, entregaria o governo para os palestinos, como fez no passado. Segundo o relatório conhecido como WikiLeaks, Erdogan simplesmente odeia Israel. Apesar dos dois estarem negociando, mas é porque tem, vamos ler em um outro vídeo, as reservas de petróleo bruto lá em Israel e muito gás. E a Turquia quer se apoderar disso aí. Agora escute essa parte aqui, por isso que eu disse que ia tentar ser didático, para não enrolar muito a sua cabeça. Dentro da parte religiosa, a importância que esse fato lá da Turquia, da farsa do Erdogan, de agora tomar de conta com uma mão de ferro, aniquilando quem for contra ele, você vai ouvir aqui um relato por que isso está acontecendo. Escute isso aqui. Agora eu quero que você preste atenção a esta matéria do que aconteceu desde o ano passado até agora, dentro da religiosidade. Você vai entender a importância desses fatos que estão acontecendo lá na Turquia. Você vai ter um olhar agora da religiosidade que está por trás disso aqui. Escute aqui a matéria. Nos últimos meses, a Turquia tem mostrado ao mundo sua face mais radical. No ano passado, 2015, hospedou o que foi chamado por especialistas em profecias bíblicas de Confederação do Anticristo. O Sheikh Yusuf al-Qaradawi, presidente da União Internacional de Sábios Muçulmanos, que representa o maior grupo de estudiosos muçulmanos em todo o mundo, anunciou o seguinte, escute aqui agora. Diferentemente de como era no passado, o califado dos dias de hoje deve ser estabelecido através de uma série de estados, governados pela Sharia, que é a lei islâmica, e apoiado por autoridades e o povo na forma de uma federação ou confederação. Então os muçulmanos querem levar o Islã para o planeta inteiro. Poucas semanas depois, um importante líder muçulmano, amigo do presidente Erdogan, anunciou o seguinte, escute isso aqui agora. Issa, que é como Jesus é chamado por eles, Issa está de novo entre nós. Em novembro de 2015, o Gabinete para Assuntos Religiosos do presidente realizou um encontro com 76 líderes muçulmanos de 40 países para estabelecer estratégias para, preste atenção aqui, para a expansão do islamismo na América Latina, o único continente do mundo que não tem um número expressivo de muçulmanos. A meta deles é expandir o islamismo para todo o planeta. E os que não concordarem são inimigos, devem ser mortos. É o que nós estamos vendo, ou aceita o islamismo ou morre. Então, o ano passado, 76 líderes de 40 países se reuniram para traçar estratégias para a expansão do islamismo na América Latina. Por isso, cuidado! O único continente do mundo que não tem um número expressivo de muçulmanos. Agora, deixe-me abrir um parêntese aqui, porque eles falaram aqui que o Issa, que é o Jesus Cristo, que eles chamam Issa, estava entre eles. Na teologia muçulmana, islâmica, o Issa, que é o Jesus, ele é um cooperador do Messias deles, o Mahdi. Então Jesus é um subordinado ao Mahdi. No Irã, alguns poucos anos atrás, você está vendo aí a foto, colocaram um outdoor lá num prédio, em que aparece na frente o Mahdi, guiando o povo, e logo atrás do Mahdi, Issa, que é o Jesus. Escute aqui o que diz a teologia
islâmica sobre Jesus. Jesus teria como função ajudar o Mahdi em sua missão de converter o mundo todo ao Islã. Já pensou isso aí? Sua aparição seria para revelar que ele não é o Filho de Deus, tampouco foi crucificado ou ressuscitou dos mortos. Quer dizer, é muita engenhosidade na mente, o que Satanás faz na mente humana para enganar com alegorias, com histórias de contos de fada. Isso é que o inimigo faz nas mentes das pessoas. Voltando aqui. Esse Jesus, que é o Issa, contaria que na verdade é um seguidor do islamismo. Você ouviu isso aqui direito? Esse Jesus que eles dizem que vai aparecer, o Issa, ele vai dizer que na realidade é um seguidor do islamismo. Para provar sua condição fará muitos milagres. A Bíblia diz que durante esse tempo Deus vai permitir um engano e vão acontecer muitos milagres. Aliás, o falso profeta vai fazer descer fogo do céu. Então veja como tudo está sendo engendrado para esta época. Segundo um apresentador lá de televisão, um Oktar, Adnan Oktar, ele que é muito popular e tem um programa na Turquia e já escreveu mais de 300 livros sobre o Islã, e ele fala muito do profeta Issa, que é Jesus. Segundo ele, Oktar, Jesus será muito persuasivo e mostrará que comanda os jinis, os quais os muçulmanos consideram seres espirituais poderosos. Quando o mundo estiver pronto, terá início o governo de 7 anos do Mahdi na Terra. Então veja o paralelo com a teologia islâmica, com a teologia cristã. Nós sabemos que o anticristo vai dominar o mundo por 7 anos. E nesta teologia aqui, o Mahdi vai dominar por 7 anos na Terra. E vai ter um ajudante, o Issa. O anticristo vai ter o falso profeta. Você está entendendo o paralelo? Sendo um muçulmano sunita, tudo que Oktar está dizendo faz parte de uma tradição de centenas de anos e que é defendida até mesmo por influentes líderes xiitas. O aspecto que mais chama a atenção é o fato de que o Mahdi e Jesus já estarem no planeta Terra. É apenas uma questão de tempo até que eles se revelem. A tradição islâmica aponta que o Mahdi apareceria entre os anos de 1400 e 1500 no calendário islâmico. Os muçulmanos afirmam que já estamos no ano de 1437. Então veja como está toda esta situação no Oriente Médio. A Turquia agora, com esse ditador Erdogan, que deu um golpe lá na população para dominar, assim como fez Hitler, as manobras que estão acontecendo com os países da OTAN, ainda vamos falar sobre isso. Só para você ter uma ideia, agora em junho, de 7 a 17 de junho, houve um dos maiores exercícios de guerra, com mais de 20 países participando e todos enfocando a Rússia como inimigo. E a Rússia já está se preparando, vamos fazer lá um material sobre isso. Houve um exercício de guerra já premeditando, já prevendo que haverá uma terceira guerra mundial. O nome do exercício, se você olhar na internet, você vai achar, é Anaconda 2016. Anaconda 2016, que aconteceu entre os dias 7 e 17 de junho. E o que eu quero chegar ao ponto de que nós estamos muito próximos de ver a guerra de Gog, da terra de Magog, acontecer. Nós possivelmente vamos ver o início desta guerra, não sabemos quando, se este ano, se 2017, se 2018, não sabemos. Mas as coisas estão andando rápido. Nós vamos ver o início desta guerra, mas não veremos o final dela. Por quê? Porque no final desta guerra, com a aniquilação de todos esses povos islâmicos que irão contra Israel, vão ser aniquilados nos montes de Israel, vai surgir o líder mundial e vai fazer um pacto de paz
entre Israel e o que sobrou, o que sobrar desta guerra. E você vai entender por que, que o anticristo vai mandar fazer o templo e ninguém vai se atrever a dizer não. Por quê? Porque o mundo islâmico vai ter sido dizimado lá nesta guerra. Os Estados Unidos já terão afundado, e nós já temos feito vídeo sobre isso. Então ele vai mandar construir o templo dos judeus, o terceiro templo, e vai querer lá na frente a adoração, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Quando dizemos que Jesus está voltando, é porque estudamos as profecias e estamos vendo as coisas acontecerem. Só tem dois caminhos: ou você crê ou não crê. Ou você crê que Jesus está voltando ou não crê. Ou você crê que o arrebatamento está próximo ou não crê. Ou você crê que nós vamos subir antes da tribulação ou não crê. Não tem dois caminhos. Agora a pergunta que eu faço é: como está a sua vida com Deus? Porque não adianta você criticar e estar levando uma vida alheia, uma vida sem estar na presença de Deus. E se você morrer, para onde irá seu espírito? Para o paraíso ou para o inferno? Porque só tem dois caminhos: o céu ou o inferno. Por isso esteja atento, porque Jesus está voltando e está dando sinais. Amós 3:7 diz que o Senhor não fará nada sem que antes alerte os seus profetas, alerte os seus servos por meio dos seus profetas. E o que mais o Senhor está dizendo, é só você botar na internet. É bíblico. Então as pessoas terem sonhos, visões, revelações, está tanto em Joel, o Antigo Testamento, como em Atos, Novo Testamento. E o Senhor está alertando, dizendo: o tempo acabou. O tempo da igreja acabou. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Por isso não brinque, porque a hora está chegando. Quer você creia ou não, a hora está chegando quando o Senhor vem buscar a sua noiva. Enquanto o planeta vai estar 7 anos passando pela ira de Deus, existe uma noiva que vai estar num casamento, as bodas do Cordeiro, uma festa que todo o cosmo está esperando. A mesa já está posta. Você vai querer perder? Você vai ser como Tomé, vai querer ver para crer? Vai duvidar? Cuidado. Você pode estar assinando o seu passaporte para a tribulação. Não há mais tempo. Jesus está vindo buscar a sua noiva. Arnold Froese, ele faz uma alegoria muito interessante quando ele diz: qual o noivo que vai casar e dá uma surra na sua noiva, bate muito nela e depois diz: venha, gatinha, vamos nos casar? A mesma coisa seria Jesus colocar a noiva dentro da tribulação, açoitar ela dentro da tribulação e depois dizer: agora vamos subir para nos casar. Nós temos um Pai celestial e não um padrasto. A noiva do Cordeiro é preciosa para o noivo, e o noivo vai querer casar com esta noiva. Será que você está com as vestes limpas? Será que a sua vida está na presença de Deus? Acorde. Os tempos são maus. As profecias estão acontecendo. E Jesus está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.